Boas pessoal, antes do vídeo começar, se vocês forem novos no canal ou se ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se. Não custa nada, é apenas um clique e isso vai ajudar bué o canal a crescer. Se as máquinas fizerem todo o trabalho, o que será que nos espera? E como vamos ter rendimentos? São questões como estas que o debate da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a Igualdade pretende responder com a ajuda de especialistas internacionais. Estamos no ano de 2100 e todo o trabalho é feito por robôs. As cidades mudaram, os carros são completamente autónomos e a única coisa que os humanos têm de fazer é usufruir de um mundo onde a tecnologia facilita tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia. Ganhamos tempo para fazer o que mais gostamos, mas quais serão as consequências deste futurista mundo tecnológico? I wouldn't go to the extreme that there will be no more work. It's just that there will be a rapid displacement of workers. There's no doubt that in the longer run we'll find other things to do, we'll find other jobs, we always did. But the question is, will we find them fast enough? Profissões que exigem mais criatividade, mais conhecimento serão valorizadas e algumas profissões que atualmente valorizamos pouco, mas que exigem interação humana, poderão vir a ser também mais valorizadas do que são hoje em dia. A verdade é que não temos de esperar tantas décadas para vermos as máquinas a ganharem terreno no mundo do trabalho. Na China, há restaurantes onde os empregados de mesa são robôs que nunca se esquecem dos pedidos e estão sempre bem dispostos. Também podem ser usados para cozinhar, limpar e até os podemos ter na nossa casa. Só tem de o ensinar uma vez, dizer-lhe quais os ingredientes necessários e ele faz o resto. Nestes exemplos, os robôs fazem o trabalho de um empregado de mesa e de um cozinheiro, mas há outros. Já há países onde robôs substituem os polícias e na área das entregas os drones podem vir a tirar o lugar dos estafetas e até já foram testados pela Amazon e por uma famosa cadeia de pizzarias norte-americana. São cada vez mais as áreas que usam tecnologia e dispensam o trabalho manual. A questão que se coloca é se devem ter os mesmos direitos e deveres que os humanos, como, por exemplo, pagar impostos. Deep down, there's no reason why this regulatory arbitrage should be exaggerating the undercutting of prices. So robots have a very low wage, so to speak, and that's going to give them an advantage. But it's even more unfair if they don't take holidays, they don't get maternity or paternity leave, they don't have to contribute to the social pension, they don't have healthcare costs. But if they're taking those jobs, I think they all contribute for that, at least in the short run. Estamos a caminhar para uma enorme revolução no mundo do trabalho que pode acentuar ainda mais problemas sociais como o desemprego. Mas a tecnologia também pode ser usada para resolver problemas sociais, principalmente em países desfavorecidos. As ideias surgem de jovens que sentiram na pele problemas como a fome, a pobreza ou a falta de cuidados de saúde. Da Nigéria surge uma aplicação que combate a fome e o desperdício alimentar. Os produtos são catalogados nos supermercados e, quando estão quase a atingir o limite de validade, são gerados alertas aos utilizadores da aplicação que podem comprar alimentos a preços mais baixos. Nos Camarões, cerca de 30% dos habitantes sofrem de doenças cardiovasculares e, para combater este problema, um jovem desenvolveu um equipamento portátil que faz eletrocardiogramas aos pacientes e depois envia a informação para a análise de um especialista. E da Índia, um aparelho que lê as ondas cerebrais do bebê para detectar a surdez à nascença, um problema que afeta 100 mil bebés naquele país. Para debater a forma como a igualdade é tratada em diferentes áreas e partes do globo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos juntou filósofos, economistas, historiadores, nomes das artes e literatura que refletiram sobre a forma como lidamos com a igualdade de género, distribuímos a riqueza e procuramos soluções para garantir um futuro melhor. Em que pé está a igualdade? Subiu ao palco do Teatro Nacional São Carlos e, com casa cheia, debateu-se o facto de, em pleno século XXI, as desigualdades continuarem a pôr em causa a vida em sociedades mais justas. António Nolasco e Marta Ribeiro da Silva, Falar Global. Fernando Alexandre, será que os robôs estão de facto a roubar-nos postos de trabalho e isso vai ser um problema ou é uma solução?
Há muitos estudos sobre isso, sobre a substituição de trabalho por robôs. De facto, basta visitar muitas fábricas em Portugal, em que cada vez mais tarefas são feitas por robôs, mas os robôs normalmente o que fazem não é substituir, o trabalhador normalmente está ligado a uma série de tarefas. Aquilo que os robôs fazem é substituir algumas tarefas e isso, de facto, tem conduzido a uma substituição de trabalho, coloca um desafio tremendo que é aquelas pessoas que estão a deixar de ter que fazer tarefas que passam a ser feitas pela máquina, o que é que elas vão fazer agora? Isso coloca imensos desafios do ponto de vista das qualificações, por exemplo, mas nós temos que ver isto como uma coisa boa, porque basicamente o que é possível é produzir mais, de uma forma mais eficiente, disponibilizando mais bens para as pessoas. Claro que se coloca uma questão que é, do ponto de vista da distribuição do rendimento, que pode não ir diretamente para salários, como é que a sociedade se vai organizar. E quanto à carga fiscal, podemos falar de robôs a pagarem impostos? Os robôs a pagar impostos, eu não olho para os robôs como substitutos do trabalhador e a máquina. Temos que olhar mais para o capital e para o trabalho. Se nós temos, de facto, os trabalhadores a ficar com uma menor parte do rendimento e, no fundo, as pessoas mais ricas, que são aqueles que têm mais capital, a ficar com uma maior parte do rendimento, isso quer dizer que eles ainda vão ficar mais ricos e os trabalhadores não vão ficar mais pobres porque não têm o capital e, por isso, vão ter menos rendimento do rendimento que é gerado na economia. Aqui a tributação tem um papel muito importante. A dificuldade que existe é que, de facto, num mundo global, sem coordenação, o país que tentar combater isto sozinho, aumentando os impostos, verá naturalmente uma deslocalização, seja do trabalho, seja do capital. Num plano mais geral, e a globalização é uma realidade praticamente em todo o planeta, com a tecnologia também num desenvolvimento brutal, conforme conhecemos, viemos ao mundo para rir ou para chorar, afinal. Há um novo contrato social que a globalização e a tecnologia nos podem dar. O mundo será tendencialmente melhor ou as dificuldades no mercado de trabalho e na vida em geral serão, porventura, mais difíceis? Nós temos que olhar, eu acho que isto é um desafio que se coloca a cada pessoa do ponto de vista individual e também às economias, que é olhando para as transformações que existem, que de facto eu acho que são imparáveis, seja do ponto de vista, nós não vamos ter forma de dizer desacelerem o ritmo de inovação tecnológica. Do ponto de vista da globalização pode haver algum tipo de medidas, mas também não me parece, eu acho que cada economia e cada trabalhador do ponto de vista individual tem que ver neste novo contexto, que é mais gerador de riqueza, ou tem um potencial de geração de riqueza maior, é o que é que nós temos que fazer como indivíduos e como sociedade para conseguirmos obter a melhor situação possível. Ou seja, o que é que nós, seja do ponto de vista da qualificação dos trabalhadores, seja do ponto de vista do funcionamento do mercado de trabalho, o que é que nós temos que fazer para, de facto, beneficiarmos ao máximo das oportunidades que a globalização e a revolução tecnológica cria, que cria imensas oportunidades. Essa revolução tecnológica poderá criar aquilo que já tanto falam alguns investigadores, um rendimento universal garantido, ou seja, as máquinas poderão permitir criar condições para que as pessoas vivam. Há uma situação em que eu vejo essa medida, essa proposta como uma possibilidade, que é, se de facto se vier a concretizar, que há muitas dúvidas sobre isso, uma grande destruição de emprego por automação, ou seja, no fundo por utilização de mais máquinas, tecnologia que substitui trabalho, ou seja, se nós precisarmos de menos trabalho para gerar a riqueza que geramos ou geramos mais riqueza, nós vamos ter que garantir um modo de vida e um rendimento. E essa poderá ser uma premissa e uma possibilidade. Essa é a única situação em que eu vejo que, de facto, um rendimento básico, universal, incondicional, será uma medida importante. Estamos perante uma casa cheia e esta casa cheia permite desde já alvitrar novas conclusões? Eu acho que a forma como está a ser recebido mais este encontro da Fundação, num tema tão importante como a igualdade, Portugal é dos países mais desiguais da OCDE e da União Europeia, é muito importante. Nós temos que saber discutir a igualdade, e a igualdade tem múltiplas dimensões, e foi isso que se tentou fazer com o programa que foi desenhado, trazendo cá os maiores especialistas mundiais nesta área. Um aspecto interessante é que quase todos eles têm um livro publicado muito recentemente que foi considerado um best-seller ou o livro do ano por Financial Times ou Economist. São todos grandes autores de facto lidos em todo o mundo, e por isso é uma oportunidade de nos familiarizarmos com o pensamento dessas pessoas.
Por outro lado, eu acho que é muito importante, que é uma coisa que há algum tempo me preocupa como investigador, que é, quando nós pensamos o crescimento da economia portuguesa, nós temos uma tendência muito grande a olhar para as questões da igualdade, da desigualdade, da distribuição e as questões da competitividade e do crescimento como questões desligadas, até antagónicas. Ou seja, quem defende medidas de combate à desigualdade e quem defende as questões da competitividade estão em campos opostos. E não tem que ser assim, ou seja, há muitas medidas que podem ser complementares e que podem ajudar a melhorar a igualdade, reduzir as desigualdades, aumentar a mobilidade social, ter mais igualdade de oportunidades e, ao mesmo tempo, contribuir para termos uma economia, uma economia mais competitiva, uma sociedade mais coesa, no fundo com mais crescimento e com mais rendimento para distribuir por todos. E o Falar Global vai continuar a acompanhar os trabalhos para que todos possamos contribuir para um mundo melhor. Fernando Alexandre, um prazer ter um Falar Global. Muito obrigado. Obrigado. Mais à frente, veja como correu a Noite Europeia dos Investigadores no Pavilhão do Conhecimento. Ainda para ver neste Falar Global uma aplicação que conta as calorias de tudo o que come. E no GPS há mais um rosto da ciência nacional para descobrir. Como vão a ciência e a tecnologia a alterar as nossas vidas no futuro? Foi o que se quis descobrir na Noite Europeia dos Investigadores no Pavilhão do Conhecimento. No mesmo dia e à mesma hora, mais de 300 cidades por toda a Europa assinalam a Noite Europeia dos Investigadores. Em Portugal, 24 instituições científicas, museus e centros de ciência aproveitam esta noite para juntar pessoas de todas as idades a cientistas das mais variadas áreas. No Pavilhão do Conhecimento espreitou-se o futuro para antever como a ciência e a tecnologia vão melhorar o nosso dia-a-dia, da saúde à exploração espacial, da energia à agricultura, passando pela economia e pela sustentabilidade. Sempre com a possibilidade de estar cara a cara com cientistas de cada uma destas áreas, que além de mostrarem o seu trabalho, desvendam outras habilidades. É uma noite, de facto, que é inteiramente dedicada aos investigadores e por isso nós fizemos uma programação que mostra o que eles são, que trabalho fazem. Temos muitas bancadas onde mostram o estado da investigação que estão a fazer, mas também mostrar o outro lado dos investigadores, como por exemplo os seus hobbies, os gostos que têm. 120 investigadores e 60 projetos marcaram presença no Pavilhão do Conhecimento numa celebração da ciência com 8 horas non-stop de espetáculos, experiências, workshops e muita diversão que reuniu miúdos e graúdos à volta de temas importantes de forma sempre muito descontraída. O grande objetivo desta noite, que é celebrada à escala europeia, é mostrar aos cidadãos quem são os nossos investigadores, mas também dar a conhecer a ciência que se faz em Portugal. António Lasco e Sueli Costa, Falar Global. Esta semana no Global Apps mostramos-lhe uma nova aplicação. Hoje vamos ter a oportunidade de testar a aplicação MyFitnessPal. Esta aplicação é bastante extensa. Nós hoje vamos debruçar-nos aqui sobretudo sobre uma componente da aplicação, que é a parte das calorias. Inicialmente, quando fazemos a primeira vez o download da aplicação, temos que a parametrizar com o nosso peso, com a nossa altura, com as nossas metas em termos de calorias de exercício, se queremos perder peso, manter peso, ganhar peso. A partir desse momento, basta-me carregar neste código de barras e automaticamente poderei, com qualquer tipo de alimento, aproximar o código de barras da câmara e automaticamente tenho acesso a tudo aquilo que estou a consumir em termos de calorias. Neste caso, estas bolachas têm 66 calorias, basta adicionar, dizer aqui quantas bolachas eu ingeri e a partir desse momento vai ser abatido o número de calorias diárias em questão. O mesmo se iria passar aqui, por exemplo, com estas pastilhas. A aplicação detecta o código de barras e diz-me que estas pastilhas de canela, neste caso, têm 6 calorias cada uma. É uma aplicação a testar. Ela, como disse, é muito mais vasta, podemos inserir muito mais informação. E uma coisa é garantida, quem fizer o download da aplicação, até porque a aplicação é bastante complexa, e a quiser usar, tem que assumir o compromisso de a usar diariamente, de forma a atingir os seus objetivos. Conheça mais um rosto da ciência portuguesa no GPS desta semana. O meu nome é Maria João Amorim, eu sou virologista e de formação sou bioquímica. Ainda dentro do curso fiz um Erasmus na Holanda. Depois, quando acabei o curso, fiz o meu doutoramento em virologia na Universidade de Cambridge. Depois estive em Londres, no National Institute for Medical Research. Voltei para Cambridge novamente e depois comecei o meu grupo no Instituto Gulbenkian de Ciência, onde estudo o vírus da gripe.
Esta semana tentámos perceber em que ponto está a igualdade com a ajuda da tecnologia e na próxima semana cá estaremos com um tema bem diferente. Até lá, um abraço e votos de bom fim de semana de toda a equipa do Falar Global. Este programa tem o apoio de Ciência Viva. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like e comentem sobre o que acharam e deixem também ideias para novos vídeos. Se forem novos no canal, não se esqueçam de subscrever. Fiquem bem e fui!